Ei, gente, graça e paz, passando aqui para gravar mais um vídeo, né? Espero que você esteja bem, que a sua casa esteja bem e que o Senhor venha abençoar essa semana que se inicia, né? Hoje nós vamos refletir sobre o Salmo de número 1, né? Mas antes de entrar na palavra em si, eu quero hoje fazer um adendo com vocês, né? Como vocês sabem, nós entramos no mês de setembro. Quem não sabe, né, setembro é considerado o mês de prevenção do suicídio. Como nós sabemos, esse é um problema sério, né? E que precisa ser refletido e debatido também dentro da igreja. O mês de prevenção ao suicídio, escolher um mês de setembro, mas como nós sabemos, a questão do suicídio deve ser debatido todo dia, diariamente, a gente deve refletir sobre essa questão. Porque há pessoas próximas de nós que precisam de ajuda, né? E é necessário que nós tenhamos esse olhar atento para essas pessoas. Então, como esse canal tem o objetivo de levar a palavra de Deus, né? É necessário que nós falamos aqui sobre esse assunto. Eu quero pedir você que vem acompanhando o canal, que assiste os nossos vídeos. Se você sabe ou conhece uma pessoa que precisa de ajuda, compartilhe com ela esse canal. Então nós, como discípulos de Jesus, é necessário que nós levemos a palavra para essa pessoa. Então eu quero pedir você que você venha compartilhar. E não é para essa pessoa ouvir a mim ou qualquer outro jovem que isso vai mudar o quadro dela. Mas é a palavra de Deus que muda a vida da pessoa. Então você pode encaminhar essa pessoa a ouvir a palavra de Deus. Que você venha compartilhar. E nunca se esqueçam que depressão não é frescura, mas é uma doença que precisa de ajuda. Eu não sou profissional da área, mas há profissionais capacitados para ajudar essa pessoa. Então eu convido vocês, desafio vocês a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Pode ser até o seu amigo da igreja, né? Porque há pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas que precisam de uma palavra, né? Eu nunca me esqueço uma vez que eu fui numa palestra, e na palestra o pastor fez uma pergunta, né? Era uma palestra de jovens, e o pastor ali perguntou se algum jovem já tinha tido vontade de se mutilar ou de praticar o suicídio. E foi assustador o número de jovens que já passou por essa circunstância. Então você pode ajudar esse jovem, encaminha esse vídeo, aconselha ele, fala com ele que há profissionais capacitados e os profissionais são de Deus, sim, Deus capacita. Então nos ajuda nessa missão. Eu quero deixar um recadinho para você que está me assistindo, que está atravessando um momento difícil. Como diz aquele hino da Marcela Thaís, né? Lá em cima tem um médico que ele cura corpo, alma e mente. Eu e você só precisamos ser pacientes, né? Há um Deus que tem uma história maravilhosa sobre a sua vida. Não duvide disso, né? Porque o nosso Deus, ele é fiel. Então confie nos planos que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. E não deixe com nenhuma circunstância venha fazer com que o seu coração duvide, né? Mas Deus tem grandes coisas para você. E como eu já tinha dito anteriormente, né? Vamos refletir hoje sobre o Salmo de número 1. Um salmo muito conhecido, que é muito lido nas igrejas. Em algum momento, com certeza, você já leu, você já ouviu ele. Eu vou refletir com vocês um pouquinho sobre ele. Convido vocês a abrir a Bíblia de vocês aí em Salmo de número 1, que nos fala o seguinte, né? Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhagens não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Esse salmo ele é muito conhecido, ele é muito lido. Pergunta central do nosso vídeo de hoje é: será que eu sou um bem-aventurado? Será que realmente eu e você somos bem-aventurados? O versículo 1 nos fala o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu acho muito importante nós ressaltarmos sobre isso, porque vamos ver que eu e você provavelmente, você em algum momento deve já ter recebido um conselho de um ímpio, né? Quem que é um ímpio, Lisimeire? O ímpio é aquele que não segue os caminhos do Senhor. É aquele que não anda segundo a vontade de Deus, que não faz o que o Senhor manda. Esse é o ímpio. Mas é muito normal que o ímpio, ele venha nos aconselhar. Ele venha nos falar o que devemos fazer ou não, né? Provavelmente você já recebeu um conselho dos ímpios, né? Esse conselho ele vem muito disfarçado daquele tipo de palavra. Ah, isso não tem nada a ver, isso é exagero, as coisas não é bem assim. É muito normal quando eu e você somos jovens, né? E começamos a caminhada com Deus, ouvir esse tipo de conselho. Ah, pra que isso? Isso é exagero. Mas eu quero te dizer que receber conselho de ímpio é normal. O que faz nós ser bem-aventurado é não seguir esses conselhos. Você, jovem que está me assistindo, com certeza você já deve ter recebido vários conselhos. O diferente é que você segue ou não esse conselho.
Se você não segue esse conselho, já tem um meio caminho andado para ser considerado um bem-aventurado, né? Porque você não segue os conselhos dos ímpios. E os ímpios, nós temos que entender que muitas das vezes as pessoas, elas vão nos aconselhar. Elas vão dar pitaco sobre a nossa vida, né? Seja eles bons ou ruins. Muitas pessoas nos aconselham conselhos bons, principalmente quando nós recebemos na nossa liderança, né? É conselhos bons. Mas tem ímpio, tem pessoas que não seguem o preceito de Deus e também querem nos aconselhar. E isso que o Salmo 1 está nos falando. Que o bem-aventurado é aquele que não segue esse conselho. Ele pode até ouvir. Ele ouve o conselho, mas ele não segue, porque ele sabe qual que é a vontade de Deus sobre a vida dele. Então é isso que a parte A do versículo 1 nos fala. A parte B nos fala o seguinte, né? Aquele que não concebe o conselho dos ímpios. Aí a parte B nos fala, e que nem se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter no caminho dos pecadores? É parar no caminho dos pecadores, é ficar prostrado no caminho dos pecadores. Com certeza você que está me assistindo, em algum momento você já pecou. Você já fez algo de errado. Eu já fiz. Então isso é normal, o ser humano ele é falho. Só que o versículo 1, a parte B está nos falando. O bem-aventurado ele não se detém. Ele não fica cometendo aquele mesmo erro, ele não fica naquele caminho do pecado. Ele pode até pecar, mas ele não fica prostrado lá. Ele caiu, ele se levanta. Então, o bem-aventurado, ele não recebe conselho dos ímpios, ele não fica detido no caminho dos pecadores, ou seja, ele não fica praticando aquele pecado excessivamente, ele não fica pecando sempre. Porque não adianta você cometer um pecado, você pedir perdão a Deus ele hoje e amanhã você cometer ele de novo. Isso significa que você verdadeiramente não se arrependeu. Mas se você caiu hoje, pedir perdão a Deus e não cometer ele mais, você não se deteve no caminho dos pecadores. Você pode ter chegado lá, mas você saiu dele, você parou de praticar aquele pecado. Isso que é o diferenciado do bem-aventurado. Por mais que ele caia, ele se levanta e não comete de novo. Outro ponto do versículo 1, né, é que um bem-aventurado, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O que seria isso? Coisas que não agradam a Deus, que não vive a realidade de acordo com o que você tem que viver, que é a palavra de Deus, e você fica na roda dos escarnecedores, conversando sobre assunto que desagrada a Deus. Então, isso seria esse versículo 1. Minha pergunta que eu te faço, qual que é as rodas que você tem ficado, né? Quais são as influências que você tem convivido? Porque eu não quero dizer para vocês que vocês devem não ser amigo de pessoas que não é cristã. Pelo contrário, eu e você devemos influenciar o mundo e levar a palavra até elas. Mas há um diferenciado de que nós levamos a palavra até ela ou nós nos deixamos influenciar pelo que eles vivem, né? Então devemos tomar esse cuidado. Quando algo não é da vontade de Deus, não agrada ao Senhor, não é para mim e para você fazer parte. Não é para nós nos sentarmos naquela roda e ficar lá conversando sobre aquilo, né? Para que fazer isso? Mas pelo contrário, nós devemos influenciar eles com a boa nova, né? Influenciar com a palavra de Deus e levar a palavra de Deus para essas pessoas, né? Não é para nós nos afastarmos dela, mas levar a palavra até elas. No versículo 2, ele nos fala que antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos ver que o bem-aventurado, ele não tem o prazer de ficar praticando pecado, de ficar detido no pecado. Mas antes, ele tem o prazer na lei do Senhor. Ele tem o prazer de fazer a vontade de Deus, né? E por isso ele medita na palavra do Senhor dia e noite, né? Vamos ver que é isso que o versículo 2 está nos falando. Que o bem-aventurado, ele medita na palavra do Senhor, né? Ele busca fazer a vontade de Deus. O versículo de número 3, ele nos mostra como o bem-aventurado ele é abençoado pelo Senhor, porque vamos ver que ele fala que o bem-aventurado ele é como a ave plantada junto a ribeiro de água, a qual dá seu fruto na estação própria, né? E cujas folhagens não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Isso é que o Senhor tem para o bem-aventurado. Essas são as maravilhas que o Senhor tem preparado para aquele que é bem-aventurado. O Senhor tem prosperidade, o Senhor tem bênção, o Senhor tem proteção, onde não falta água e por isso a árvore prospera. Isso é que o Senhor tem para o bem-aventurado, é isso que o Senhor tem enquanto eu e você fazemos vontade dele, né? E tem bênção sobre a nossa vida. E vamos ver o versículo número 4, o Senhor falando sobre os ímpios, né? O que o Senhor tem para os ímpios, vamos ver que o Senhor não tem nada de agradável para eles. Vamos ver que isso é quando nós não seguimos a vontade de Deus, nós somos contra a vontade de Deus. Não há como o Senhor nos abençoar, porque nós não fazemos aquilo que agrada a Ele, né? Nós nos distanciamos dele. E para finalizar, eu quero meditar com vocês o último versículo, o versículo de número 6, que nos fala que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Vamos ver aqui que a palavra está nos falando que o Senhor ele conhece o nosso caminho.
O Senhor, Ele sabe o que nós praticamos, né? Nós podemos até esconder da nossa liderança. Nós conseguimos até esconder dos nossos pais. Mas há um Deus que Ele conhece o nosso caminho. Nada fica em oculto diante de Deus. Ele sabe tudo que eu e que você praticamos. E Ele sabe se nós somos um bem-aventurado ou não. O Senhor, Ele nos conhece, Ele nos sonda. Então eu quero convidar você hoje, né, a refletir sobre este salmo. Que você venha refletir no seu coração verdadeiramente se você tem sido um bem-aventurado. E se não, eu quero te dizer que há chances de você mudar. A partir de hoje, você pode fazer a escolha de passar a ser um bem-aventurado. Passar a meditar na palavra de Deus. Passar a não ficar em rodas escarnecedores. Passar a fazer a vontade de Deus, a não seguir o conselho dos ímpios. Vamos ver que eu e que você devemos fazer somente a vontade de Deus, né? Vamos ver nesse salmo de número 1, que é um salmo muito importante, que eu e que você venhamos meditar nele, para que nós venhamos buscar ser um bem-aventurado. Nós vemos que o nosso Deus, Ele tem promessas grandes para um bem-aventurado. Eu quero dizer para você que está assistindo o meu vídeo, que eu não sei o que você está passando, o que a sua casa está passando, mas eu quero te dizer que Deus, Ele é fiel. E se você é um bem-aventurado, pode ter certeza que tem que acontecer mudança na sua vida. Porque a palavra do Senhor, Ele não mente, né? Ele é fiel, Ele é justo para cumprir o que Ele prometeu. Então, creia nas promessas de Deus, né? Se você é um bem-aventurado, pode descansar na presença do Senhor, porque eu creio que tem grandes coisas sobre a sua vida. E essa foi a palavra, né, que o Senhor colocou no meu coração. Que vocês possam ter uma semana abençoada na presença do Senhor. E a partir de hoje, escolha ser um bem-aventurado. Escolha viver os planos do projeto de Deus sobre a sua vida, né? Eu quero pedir você para vir aqui embaixo, clicar em compartilhar, mandar esse vídeo para os seus amigos, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E você que caiu aqui do nada de paraquedas nesse vídeo, não é inscrito no canal, clica aqui embaixo se inscrever e venha fazer parte da nossa família, né? Porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai te abençoar. E que vocês fiquem na graça, graça e paz.